É hora do culto. Capítulo 29. Servir. Silvio iniciou o culto seguinte, citando palavras de Jesus que recordavam a lição da reunião anterior. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Com tal afirmação, ensinou-nos o Cristo uma perspectiva importante. Rosiane não perdeu tempo em perguntar: e qual é ela, pai? Para nos aproximarmos do reino, ou seja, de Deus, não é imprescindível que frequentemos templos suntuosos ou que usemos roupas especiais como a dos sacerdotes, ou que façamos oferendas ou rituais em adoração a Ele. O reino não está fora, mas dentro de nós. É um estado evolutivo do espírito que se alcança. E continuou: penso que agora já colecionamos elementos suficientes para revelarmos qual é a chave que abre a porta para o reino dos céus. Paulinho pensou um pouco e falou: bem, pelo que eu aprendi até aqui, aposto que essa chave é simbólica. Exatamente, filho, muito bem. Já que o reino não é material, mas uma condição espiritual da criatura, então a chave e a porta são elementos figurativos. Representam aquilo que, quando realizado, permitirá alcançar o reino, ou seja, evoluir para um estágio espiritual superior ao que nos encontramos hoje. Que chave será essa? Perguntavam-se as crianças. Em seu sonho de poder, os religiosos dos primeiros tempos do cristianismo construíram a ideia de um reino para privilegiados. Somente os que fossem de sua religião ou os que pudessem pagar pelo direito de estar no céu seriam beneficiados. Esqueceram-se de analisar com mais cuidado os ensinos de seu mestre. Clarice assumiu a palavra para auxiliar o marido. Sim, Jesus havia apresentado conceitos bem diferentes desses em várias oportunidades. Numa delas, seus discípulos, a caminho de Cafarnaum, disputavam entre si quem seria, entre eles, o maior de todos. Sabem o que Jesus disse para eles? O quê? Perguntaram. Ele disse: quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Com isso, ele orientou seus seguidores a não se preocuparem com títulos honoríficos, posições sociais, sobrenomes de família, riquezas materiais, porque nada disso, por si somente, faz com que uma pessoa seja considerada maior no reino dos céus. A mãe criou uma situação hipotética e lhes fez uma pergunta. Havia 2 trabalhadores. Um era gari, limpava as ruas da cidade. O outro era médico cirurgião, operava os doentes num grande hospital. Após morrerem, qual deles ficou em melhor posição no plano espiritual? Paulinho olhou para Clarice e falou: essa pergunta parece uma armadilha para nos pegar. Todos riram descontraidamente. Bem, admitiu a mãe, de certa forma, sim. Mas o intuito é o de tornar o ensino mais claro. Afinal, qual é a resposta que vocês dariam? Não sei, disse a menina. Acho que depende, disse o irmão. Do quê? Perguntou a mãe. Do que eles tiverem feito na terra. Acho que você percebeu a ideia. E a dúvida de sua irmã demonstra que ela não se precipitou numa resposta que poderia ser preconceituosa. Não é a profissão deles que determina o lugar a que terão direito após desencarnarem, mas a forma como agiram ao exercê-la. Talvez poderíamos pensar que o cirurgião é mais importante que o gari, porque estudou em universidade e por ser mais rico. E prosseguiu. Mas imaginem que tivesse sido um médico desonesto e desleixado, ao passo que o gari honrara a sua profissão, dedicando-se a ela com esmero, dando o melhor que poderia de si mesmo. Naturalmente,
Este último teria cumprido rigorosamente a lei do trabalho, que é uma determinação divina, ao passo que o outro a teria rebaixado. Isso seria levado em conta quando retornassem ao plano espiritual. Silvio retomou a palavra. O trabalho é uma forma de agradar a Deus, porém, mais que isso, o trabalho em favor do próximo, que é servir ao semelhante, é a verdadeira chave que nos abre as portas para uma condição espiritual mais digna e nos prepara para o reino de Deus. Jesus trabalhou com afinco, obedecendo ao Pai em todos os momentos de sua passagem pela terra. Curou pessoas, consolou-as, educou-as. Estendeu suas mãos amorosas aos aflitos e amparou os fracos e oprimidos. Esclareceu os poderosos e os intelectuais. Serviu à humanidade inteira, deixando exemplos e instruções maravilhosos. E para encerrar, disse: servir ao próximo não é necessariamente complicado ou trabalhoso. Muitas vezes é suficiente ouvir com paciência, ser educado, oferecer ajuda, cuidar da própria higiene, não perturbar as pessoas e coisas assim. Vocês, crianças, podem se preparar desde cedo para o serviço com Jesus. No ambiente espiritual da reunião familiar, havia muitas crianças, como há em todos os lares onde se dedica, durante o culto do Evangelho, um tempo exclusivo para elas. Os espíritos infantis adoram acompanhar as lições que os pais ensinam a seus filhos na terra. Quem sabe responder? Segundo Jesus, o que é preciso fazer para ser o primeiro no reino dos céus? Qual é a chave que abre as portas do reino? No exemplo dado, por que o gari ficou em melhor posição no plano espiritual que o cirurgião após o desencarne de ambos? Explique a frase: o trabalho é uma forma de agradar a Deus. Como você poderia modificar a sua vida para melhor servir ao próximo?